Se você pudesse conversar com os mortos, o que perguntaria? Olá a todos, sou Recapitulando Cenas, e hoje trago para vocês uma análise de um raro filme de terror brasileiro, Morto Não Fala. Nosso protagonista, Neil, é um atendente noturno em uma casa funerária. Durante as madrugadas, ele trabalha sozinho, mas não se sente solitário. Ele tem um segredo, consegue se comunicar com os mortos. Certo dia, um crime brutal abala a cidade. Um homem foi esfaqueado até a morte em um bar local. Seu corpo é enviado para a funerária onde Neil trabalha. Mesmo acostumado a esse tipo de situação, Neil nota algo diferente dessa vez. O homem assassinado, apelidado de Zangão, aparece e começa a conversar com ele. Zangão revela que foi traído por seu próprio círculo e pede que Neil entregue uma mensagem a seu irmão mais velho, Jonas, para vingar sua morte. Neil recusa, pois não quer se envolver com os perigos do submundo. Mesmo assim, Zangão conta um segredo que apenas ele e Jonas sabiam, deixando Neil intrigado. Após um longo dia de trabalho, Neil retorna para casa, mas enfrenta um ambiente familiar conturbado. Sua esposa, Odete, frequentemente reclama do emprego sem futuro de Neil e do comportamento dos filhos, além de ter se tornado fria em sua vida conjugal. Nesse dia, Odete compra um sofá caro sem consultá-lo, gerando uma briga intensa. Neil decide dormir na funerária para evitar mais discussões. Alguns dias depois, um novo cadáver chega à funerária. Era de um playboy que adorava seduzir mulheres casadas. Durante a conversa, o morto provoca Neil, insinuando que Odete está o traindo. Ele menciona que o amante de Odete é Jimmy, um dono de bar local. Consumido pela raiva, Neil decide seguir Odete e confirma suas suspeitas ao vê-la com Jimmy. Desolado, ele retorna para casa, mas agora está determinado a agir. Assistindo ao noticiário, descobre que Jonas, irmão de Zangão, é um poderoso traficante e decide usar sua influência para se vingar de Jimmy. O filme mergulha em temas como traição, vingança e a relação entre vivos e mortos, trazendo um enredo envolvente e um desfecho inesperado. Neil vai ao território de Jonas. Usando o nome de Zangão como referência, Neil consegue se apresentar e, com a ajuda de alguns homens de confiança de Jonas, é levado até ele. Neil conta que conheceu Zangão em um evento e que recentemente ficou sabendo de sua morte por meio de um amigo policial. Ele afirma saber quem traiu Zangão, o proprietário do bar local, Jimmy. Desconfiado, Jonas, que é extremamente cauteloso, alerta Neil de que qualquer mentira terá consequências graves. Para provar sua honestidade, Neil revela o segredo que Zangão lhe confidenciou, algo que apenas ele e Jonas poderiam saber. Convencido, Jonas aceita a informação. De volta à funerária, Neil recebe um aviso de um morto. Ele o alerta de que segredos pessoais não devem ser compartilhados, pois isso atrai consequências. Neil tenta entender o significado de consequências ou estar marcado, mas a conversa é interrompida por um colega de trabalho. Jonas reúne seus homens e vai atrás de Jimmy. Enquanto isso, Neil descobre que sua esposa, Odete, está com Jimmy. Ele tenta impedir que algo aconteça, mas é tarde demais. Jonas e seus homens cercam o carro de Jimmy e o arrastam para fora. Jimmy tenta subornar Jonas oferecendo seu carro, mas Jonas, furioso, exige resposta sobre a traição a Zangão. Sem paciência para as negativas de Jimmy, Jonas o estrangula e o mata brutalmente. Odete, ao presenciar a cena, entra em pânico e confronta Jonas, gritando que ele será preso. Jonas tenta acalmá-la, prometendo deixá-la ir em paz se ela esquecer tudo o que viu. No entanto, Odete ameaça chamar a polícia. Isso faz um dos homens de Jonas atirar em sua cabeça, matando-a instantaneamente. No dia seguinte, Neil encontra os corpos de Odete e Jimmy no necrotério. Em um momento de desabafo, Neil se gaba de ter manipulado tudo para se livrar de Jimmy, levando-o para a morte. Odete, agora como espírito, confronta Neil, dizendo que nunca o perdoará pelo que fez. Neil, indiferente, recoloca a aliança de casamento no dedo dela, dizendo que ele é o vencedor final. Mais tarde, Neil recebe um chamado para buscar corpos. Ao chegar, descobre que são de Jonas e um de seus homens, mortos em circunstâncias misteriosas. Enquanto trabalha, Jonas, agora um espírito, aparece e revela a Neil que ele causou a morte de duas pessoas inocentes, Odete e Jimmy. Além disso, Jonas avisa que Odete voltou como um espírito vingativo para ajustar as contas. Neil encontra uma marca em um pedaço de pele que pertencia a Jonas, onde estão escritos os nomes de seus filhos. Temendo pelo pior, ele corre para casa, mas não encontra os filhos.
Pouco depois, a filha de Jimmy, Laura, aparece e explica que as crianças estão seguras em sua casa, pois fugiram ao ouvirem ruídos estranhos durante a noite. Após levar os filhos para casa, Neil retorna ao trabalho. Uma tragédia na cidade enche a funerária de corpos. Os espíritos presentes começam a zombar de Neil, aumentando sua pressão mental. Ele fica completamente exausto, com a mente à beira de um colapso, enquanto tenta concluir suas tarefas em meio ao caos e às consequências de suas escolhas. Exausto, Neil adormece sobre a mesa da funerária. No entanto, acorda no meio da noite com uma sensação estranha, percebendo que está trancado em um espaço apertado e abafado. Desesperado, ele força a saída e descobre que estava dentro de um caixão no necrotério. Ao sair, encontra a aliança de casamento de sua esposa, Odete, no chão. Ele fica confuso, pois a aliança deveria ter sido enterrada com ela. De repente, Neil começa a sentir febre alta, talvez devido ao estresse ou à influência sobrenatural. Ele retorna para casa e desmaia. Laura, a jovem que estava cuidando de seus filhos, o encontra e o leva para a cama, tratando sua febre. Apesar de Laura ser gentil, Neil continua desconfiado dela devido a boatos sobre seu envolvimento com Jimmy. Laura, magoada, explica que também foi vítima das ações de Jimmy, que levaram sua família à falência. Comovido pela situação de Laura, Neil decide dar-lhe uma chance para ficar e cuidar de seus filhos enquanto ele trabalha. Naquela mesma noite, Laura é acordada por barulhos e encontra a filha mais nova de Neil, Lisa, batendo repetidamente a cabeça contra a parede. Assustada, ela impede, ao verificar o quarto, vê um desenho com letras vermelhas na parede dizendo: "Mamãe está com raiva". Laura conta a Neil, mas ele descarta o ocorrido, acreditando ser impossível Lisa ter feito isso sozinha. Ele suspeita de Laura, o que a deixa desapontada. Mais tarde, Neil joga a aliança de Odete no lixo, mas percebe que o problema não foi resolvido. Determinado a entender o que está acontecendo, Neil pede ajuda a um conhecido chamado Big Joe, que o aconselha a verificar o túmulo de Odete. Neil vai ao cemitério à noite e abre o caixão. Lá, encontra Odete, mas a expressão em seu rosto é de pura raiva. Ele escuta vozes que o assustam, até que percebe que o rosto de Odete agora emite a voz de Laura, misturada a sons macabros. Enquanto tenta sair, uma força invisível o ataca, fazendo-o quase ser enterrado vivo. No entanto, ele escapa por pouco e, ao correr, desmaia devido ao terror. Quando acorda, Neil está na delegacia, sendo interrogado sobre suas ações no cemitério. Após ser liberado, ele volta para casa, mas encontra seu filho mais velho, nervoso e irritado, devido aos rumores sobre os escândalos envolvendo sua família. Quando o filho confronta Neil, ele, fora de si, quase o agride, mas uma força misteriosa o impede. Assustado com o que quase fez, Neil começa a perceber que precisa reparar os laços com sua família e enfrentar os erros do passado. Essa jornada, no entanto, promete ser cheia de desafios, enquanto os espíritos ao seu redor continuam a atormentá-lo. Neil decide organizar uma festa de aniversário para seu filho, tentando reconstruir a relação desgastada entre eles. No dia da festa, a casa está cheia de convidados, e o filho de Neil, radiante, recebe o presente que tanto desejava, um modelo de carro raro. Mas, ao abrir o porta-malas do carro de brinquedo, encontra um crânio humano intacto. A descoberta choca a todos, e o relacionamento de Neil com o filho atinge um novo ponto crítico. Os convidados começam a suspeitar da sanidade de Neil, enquanto ele mesmo não sabe mais distinguir entre realidade e alucinação. Naquela noite, Neil está sozinho assistindo TV quando ouve o som de vidro se quebrando. Ele corre para verificar, mas sente uma presença atrás dele. Ao se virar, vê linhas quase invisíveis de fios cortantes espalhados pela sala, uma delas ferindo seu rosto. No outro lado da sala, vê sua esposa falecida, Odete, de pé, segurando os 2 filhos. Desesperado, Neil atravessa a sala, ignorando os fios que o cortam, e corre para o quarto dos filhos. Ao abrir a porta, os encontra deitados inertes na cama. Quando se aproxima, percebe que é uma ilusão. Os filhos estão assustados, escondidos em um canto do quarto, olhando para ele com medo. Neil tenta acalmá-los, mas as crianças fogem para perto de Laura. Ele grita que tudo é obra de Odete, mas Laura acredita que Neil está apenas sofrendo de delírios. Sem alternativas, Neil volta para a funerária, em busca de respostas. Lá, o espírito de Odete aparece novamente e diz a Neil que, para salvar os filhos, ele deve matar Laura. Em troca, ela promete levar apenas ele e deixar as crianças em paz.
Neil reluta, pois sabe que Laura não é culpada e está apenas tentando ajudar. Com medo de que Odette cause mais danos, Neil pede que Laura leve as crianças para outro lugar temporariamente. Mesmo com a partida de Laura, Odette engana a filha mais nova de Neil, Lisa, assumindo a forma de seu irmão. Ela a atrai para um poço no quintal, onde mãos sobrenaturais a puxam para dentro. Neil e Laura ouvem os gritos da menina e, juntos, conseguem salvá-la a tempo. Após o incidente, Laura retorna com as crianças para a casa de Neil. Exausto, ele coloca os filhos para dormir, mas não consegue descansar. Ao olhar no espelho, vê uma mensagem de Odette e uma faca deixada por ela, com instruções claras. Ele precisa matar Laura. Neil se prepara para atacar Laura, mas é interrompido por uma ligação do hospital. A mãe de Laura, que estava gravemente doente, faleceu. Laura vai até o hospital, onde sua mãe está, mesmo no leito de morte, alerta Neil sobre o perigo que Odette representa. Ela revela que o espírito de Odette só pode ser exorcizado ao eliminar todos os itens ligados a ela. De volta à casa, Neil reúne todos os pertences de Odette, incluindo a aliança de casamento, e os destrói. No entanto, enquanto os objetos queimam, Neil tem uma visão perturbadora de Odette, cheia de dor e raiva, prometendo que sua vingança ainda não acabou. Na manhã seguinte, Laura encontra a aliança de Odette no quarto de Lisa. Ela descobre que Lisa havia pego o anel depois de vê-lo jogado fora, acreditando que isso poderia trazer a mãe de volta. Com isso, Laura e Neil percebem que o espírito de Odette ainda está ligado à família, e a luta está longe de terminar. O enredo mistura elementos de terror psicológico e sobrenatural, centrando-se na luta de Neil para proteger sua família enquanto enfrenta os fantasmas do passado. Neil voltou para casa após o trabalho e percebeu que Laura estava desaparecida. Ele tentou ligar para ela, mas não conseguiu contato. Quando finalmente a encontrou, ela estava deitada imóvel na cama do hospital. Todos acreditavam que Laura havia morrido, mas, após Neil chamá-la incessantemente, ela abriu os olhos. Entretanto, algo estava diferente. Seu comportamento mudou drasticamente. De volta para casa, Laura começou a agir de forma incomum. Ela vestiu roupas provocantes e tentou seduzir Neil. No entanto, durante o momento de intimidade, flashes de sangue e cenas perturbadoras começaram a surgir na mente de Neil. De repente, Laura se transformou na figura de Odette, revelando que havia possuído o corpo dela assim que encontrou o anel de casamento perdido. Odette, sem mais disfarces, atacou Neil com um golpe no rosto e pegou uma faca escondida sob a cama. Ela apontou para o próprio peito e ameaçou Neil, dizendo que ele deveria matar Laura, ou todos ao seu redor morreriam. Neil tentou lutar pela faca, mas Odette o empurrou violentamente e o feriu. Os filhos de Neil, atraídos pelo barulho, correram para o quarto. Eles imediatamente reconheceram que a mãe estava possuindo Laura. O filho mais velho implorou para que ela parasse, mas Odette, furiosa, o atacou. Neil conseguiu intervir e usou um objeto pesado para imobilizá-la temporariamente, permitindo que ele e as crianças escapassem para o porão da casa. Odette o seguiu até o porão, determinada a levar os filhos consigo. Neil confrontou o espírito em uma luta desesperada. Durante o confronto, ele percebeu que o poder de Odette estava ligado ao anel que ela havia usado para possuir Laura. Ele conseguiu arrancar o anel do dedo dela, enfraquecendo o espírito momentaneamente. Neil pressionou Odette no chão e quebrou o anel, libertando Laura da possessão. Laura, confusa, não se lembrava de nada do que havia acontecido e acreditava que Neil havia atacado ela e os filhos. Odette, agora manifestada em sua forma espectral, zombou de Neil, afirmando que enquanto Laura estivesse viva, ela sempre teria uma conexão com o mundo dos vivos. Neil, exausto de viver em constante tormento, decidiu acabar com tudo naquela noite. Ele revelou para Laura e as crianças toda a verdade sobre Odette e a morte de Jimmy, o antigo parceiro de Odette. Determinado, Neil colocou o anel quebrado em seu próprio dedo, permitindo que Odette o possuísse. Ele então deixou a casa, levando consigo o espírito de Odette e os outros fantasmas que estavam conectados a ela. Neil correu até um local isolado, onde, cercado pelos espíritos, sacrificou a si mesmo, levando todos eles com ele para o além. A história termina com Laura e as crianças olhando pela janela, percebendo que finalmente estavam livres. No entanto, uma sensação de incerteza permanece, sugerindo que os eventos podem não ter terminado completamente. Embora o enredo apresente elementos interessantes de horror psicológico e sobrenatural, a execução da história deixou a desejar, tornando o filme menos impactante do que poderia ter sido.
Também houve algumas ajudas, mas se não fosse por uma coincidência, certamente tudo estaria além do controle. Laura e Odete pareciam destinadas a um confronto sem resolução, mas Odete insistia em não deixar Laura em paz. Mesmo recuando, ela mantinha como objetivo Laura e Neil, porque Odete precisava ferir os dois filhos. No final, após Neil e as crianças saírem de cena, a obsessão de Odete por Laura desapareceu subitamente. O desfecho acabou parecendo um tanto confuso e sem explicação lógica. Se você gosta de histórias para assistir sem pensar muito, pode valer a pena conferir. Mas, se prefere tramas com uma lógica mais sólida, talvez seja melhor pular essa. Bom, o filme de hoje foi esse. Eu sou Recapitulando Cenas e nos vemos na próxima análise. Comenta o que achou desse filme, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.